E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai explorar uma obra que é literalmente um terremoto na forma como enxergamos a criação do conhecimento. Nós vamos virar de cabeça para baixo aquela visão tradicional sobre o que é a ciência e, mais importante ainda, sobre quem é a pessoa por trás dela, a pessoa que produz essa ciência. Para começar, pensem numa coisa com a gente. O que é que realmente cria o progresso científico? A gente tem um costume histórico de romantizar muito a ciência, né? Sabe aquela imagem clássica de uma faísca divina, de um gênio que tem uma epifania do nada? Pois é. Mas será que o progresso nasce mesmo desse isolamento ou ele é, na real, fruto direto de muito suor e do trabalho humano acumulado através dos séculos? O contraste aqui é gigante. Imagina só aquele gênio solitário trancado numa sala, escrevendo equações geniais num quadro negro. Esse é o famoso mito da Torre de Marfim. Ele meio que afasta a ciência da vida real, como se a busca fosse por umas verdades puras e intocáveis. Mas do outro lado, a gente tem a realidade trazida pelo filósofo Álvaro Vieira Pinto. Para ele, a ciência está totalmente enraizada no trabalho prático. Em vez desse gênio isolado, faz muito mais sentido a gente imaginar uma equipe de engenheiros construindo uma represa gigantesca. Ou seja, quem produz o conhecimento é, na verdade, um trabalhador social, alguém que é moldado pelas urgências e pelas ferramentas da sua própria época. Então, o roteiro da nossa exploração de hoje é o seguinte: a gente vai conhecer o autor, entender a ciência como trabalho, comparar a lógica formal com a dialética, mergulhar na totalidade e historicidade, debater a alienação cultural e fechar com a finalidade política da ciência. Bora lá? Ponto número 1. Conhecendo o autor, Álvaro Vieira Pinto. O Álvaro Vieira Pinto foi um pensador simplesmente essencial para a filosofia aqui no Brasil. E a premissa de base dele é super interessante, porque ele não queria simplesmente pegar teorias europeias prontas, empacotadas, e tentar aplicar nos nossos problemas locais. Não. O grande esforço da obra dele foi interpretar a nossa realidade por meio de uma lente profundamente decolonial. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer ter a coragem, a audácia mesmo, de pensar a partir do nosso próprio contexto social. Ele exigia soluções originais para desafios que são bem concretos de uma nação em desenvolvimento. Tudo isso sem ter que ficar pedindo licença para os grandes centros acadêmicos do mundo. O que nos leva ao ponto 2. A ciência como trabalho e produção existencial. A visão central aqui é que a ciência é, na sua essência, trabalho braçal e intelectual. Pensem bem, produzir uma vacina moderna ou criar uma técnica nova de irrigação para a agricultura. Isso é uma ação tão fundamental para a nossa sobrevivência hoje em dia quanto caçar e coletar era no passado da humanidade. Então, a ciência não é só um passatempo para mentes curiosas. Não é um hobby. Ela é um esforço super concreto para transformar a natureza e garantir que as necessidades urgentes, as necessidades existenciais de uma sociedade, sejam realmente supridas. Metaforicamente falando, é como se o cientista devesse vestir um macacão de fábrica, sabe? Em vez daquele jaleco branquinho e intocável. A metodologia científica funciona como se fosse uma engrenagem pesada, uma ferramenta de trabalho que a gente opera com muito suor para domar as forças brutas do universo. É um ofício super pragmático. O conhecimento é forjado ativamente, com muito método e, claro, muito esforço prático. Chegamos à seção 3, o paradigma do pensamento, que é basicamente o embate entre a lógica formal e a lógica dialética. Basicamente, a gente tem maneiras diferentes de interpretar o mundo ao nosso redor. A lógica formal, para vocês terem uma ideia, é meio como pausar um vídeo para medir cada detalhezinho de um quadro só. Ela é estática, mecânica e é excelente para a gente examinar fenômenos que são isolados e limitados. Mas convenhamos, ela não conta a história inteira. Já a lógica dialética, essa é como dar o play no vídeo. Ela deixa a gente enxergar os personagens interagindo, mudando, entrando em conflito. Afinal, a realidade não fica parada, né? Ela é dinâmica, evolutiva. E, segundo a obra, só essa visão dialética consegue abraçar o cenário global que está sempre em movimento. E abraçar essa contradição é de verdade o grande salto cognitivo da coisa toda. Vamos pegar um exemplo bem prático, a industrialização. A gente sabe que ela cria uma riqueza enorme para uma sociedade, certo? Mas essa mesmíssima força produtiva também gera uma poluição terrível. É justamente essa contradição que empurra a ciência a correr atrás e desenvolver tecnologias verdes, sustentáveis. O pesquisador que pensa de forma dialética saca logo que o conflito não é um erro do sistema. Pelo contrário, é um motor histórico que obriga a nossa realidade a se transformar e ir para frente.
E agora o quarto ponto, o conceito de totalidade e a historicidade do saber. Esse princípio filosófico da totalidade é um alerta bem claro de que nada, absolutamente nada, existe no vácuo. Para usar uma analogia médica aqui, pegar um vírus isolado e estudar ele numa plaquinha no laboratório é totalmente insuficiente. Se a gente quer entender uma epidemia de verdade, a gente precisa olhar para o saneamento básico, para as políticas de saúde pública, para as condições da economia que deixaram aquele vírus se espalhar em primeiro lugar. O detalhe de um estudo só faz sentido absoluto quando a gente conecta ele com todo o universo social gigantesco que está em volta dele. E é exatamente por causa dessa conexão gigante com o mundo real que a verdade científica tem um prazo de validade histórico. A física de Newton, por exemplo, reinou absoluta como uma verdade irrefutável. Isso até que as anomalias do universo começaram a provar que ela tinha limites práticos, o que forçou a ciência a adotar a mecânica quântica. Então, uma descoberta feita 300 anos atrás não é que virou mentira hoje, mas sim uma verdade que foi absorvida, refinada e superada. A ciência é como se fosse uma escada para uma evolução contínua, onde os novos paradigmas vão invariavelmente engolindo os antigos. Passando para a seção 5, a crítica à alienação cultural. Esse é um ponto crucial. O que o autor aponta é que quando a consciência sobre o nosso próprio contexto se perde, o subdesenvolvimento ganha uma força brutal através do que ele chama de alienação cultural. Isso acontece quando o foco da sociedade passa a ser imitar cegamente a ciência que é produzida nos países mais ricos, nos centros do mundo. Na vida real, isso significa pesquisadores locais gastando tempo e dinheiro para estudar problemas de primeiro mundo, enquanto crises crônicas de saúde ou moradia do próprio país são simplesmente esquecidas. O conhecimento acaba virando só um enfeite estéril na prateleira, sabe? E a capacidade de criar soluções originais evapora. O problema do pensamento alienado é que ele trata as ideias como se elas fossem só bens de consumo. Pensem naquelas máquinas agrícolas super caras e importadas, que são trazidas de fora só para a galera admirar e usar de forma passiva num terreno que não tem nada a ver com elas. Para rolar uma emancipação de verdade, a gente precisa começar a tratar o conhecimento como um bem de produção, ou seja, aprender a fabricar a nossa própria máquina, ajustando cada engrenagem para que ela funcione perfeitamente na nossa terra e resolva os desafios estruturais bem específicos do nosso ambiente. Vamos então para a nossa última sessão, a sessão 6, a finalidade humana e política da ciência. Diante de tudo isso que a gente conversou, ficar pregando uma neutralidade estrita num país que sofre com o subdesenvolvimento acaba servindo como uma máscara bem conveniente para manter as desigualdades e o status quo. O dever existencial do trabalho científico, segundo essa visão, é atuar como uma força de choque. Quem produz conhecimento tem uma responsabilidade prática gigante. Tem que rejeitar as fórmulas copiadas, mergulhar de cabeça nas necessidades urgentes de onde vive e usar a ciência para quebrar essas correntes do atraso social e econômico. E tem um alerta super brilhante do Vieira Pinto aqui. Ele diz que o cientista que sofre essa alienação do trabalho na ciência é tipo alguém que inventa um martelo super potente, mas não faz ideia se ele vai ser usado para construir uma escola ou para derrubar uma ponte. Quem está na linha de frente da pesquisa não pode ignorar o impacto social daquilo que está criando. Por quê? Se a pessoa lavar as mãos, ela corre um risco enorme de entregar todo o suor do seu trabalho para sustentar um sistema que, no fim das contas, aprisiona a própria comunidade. Todo esse raciocínio, que é super profundo e histórico, converge para uma certeza muito firme. A pesquisa nunca é só uma busca romântica por respostas abstratas. Principalmente nos países do chamado Sul Global, ter domínio técnico e metodológico é algo que precisa ser usado como um escudo e também como uma espada em prol da independência. Quando a gente se liberta dessa alienação importada, o conhecimento deixa de ser uma coleira de submissão intelectual e vira a chave definitiva para a emancipação da nossa sociedade. E para a gente fechar a exploração de hoje, deixamos aqui uma provocação para vocês pensarem. Até que ponto o aprendizado é realmente autêntico se, lá no fundo, ele não serve para emancipar a própria sociedade que o financia e sustenta? A quem serve cada hora gasta dentro de um laboratório ou de uma sala de aula? Fica a reflexão. Muito obrigado por acompanharem a gente nessa análise das ideias tão essenciais e contundentes do Vieira Pinto. A gente espera que isso ajude a conectar essas engrenagens filosóficas com a urgência do nosso mundo atual. Até a próxima!